Senhores, a professora Cátia Silene Cáceres Arguello possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Antropologia e Sociologia do Político na Universidade de Paris 8. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná, consultora ad hoc da Universidade Federal de Minas Gerais, consultora ad hoc da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e palestrante convidada do Instituto de Criminologia e Políticas Criminais, com sede em Curitiba, dirigido pelo nosso queridíssimo professor Juarez Cirino dos Santos. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Criminologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Criminologia e Política Criminal, Criminologia, Direito Penal, Controle Social e Direitos Fundamentais. Além disso, me permite quebrar um pouco o protocolo, a professora Cátia nos deu a honra de ser a nossa orientadora no mestrado da Universidade Federal do Paraná e é a atual orientadora da professora Luana Gusso, que por questões de... Luana Carvalho Gusso, que por questões profissionais se encontra na sala de aula, mas em breve virá até aqui para compor a mesa também, no doutorado. Então, sem dúvida, a semente, as ideias da professora Cátia, elas já estão presentes aqui dentro da Universidade da região de Joinville, a Univille, e por isso, professora, acima de tudo, é uma grande honra tê-la aqui nesse nosso 4º congresso, para especialmente fechar esse evento. A gente já agradece antecipadamente a sua deferência no tratamento com a nossa universidade, a aceitação do pedido, e também agradeço a presença do Dr. Luciano, que seu esposo aqui se faz presente. Então, professora Cátia, a palavra é toda sua. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui, em especial o professor Leandro e a professora Luana Carvalho pelo convite, a todos os organizadores deste evento. Agradeço também aos professores Cláudio, professor Valdemar Moreno, professor Genésio, professor Frederico, professora Denise, pessoas extremamente simpáticas, com as quais eu tive a oportunidade de ter um contato agora recentemente ali, antes de iniciar essa palestra. Bem, eu vou pedir desculpa a vocês pelo fato de que eu não sou uma grande oradora do direito. O direito tem uma tradição de grandes oradores, de tribunos e tal, e que falam muito bem, mas estou mais para a tradição da palavra escrita, e em alguns momentos eu precisarei fazer a leitura das minhas anotações, que já se trata do início de um artigo que eu estou escrevendo sobre esse tema, que refletindo sobre o fenômeno das drogas como um problema de política criminal. A partir da leitura de diversos autores, obviamente, da criminologia crítica, que tem um marco teórico crítico, como o professor Alessandro Barata, o professor Saulo Carvalho, a professora Vera Malaguti Batista, Nilo Batista, enfim, uma infinidade de grandes autores dessa área sobre droga, especialmente aquela que eu considero que foi a maior das criminólogas sobre a questão das drogas que já houve na América Latina, que é a Rosa Del Olmo. Então, com base nessa perspectiva, eu dividi a minha fala em alguns momentos específicos. Primeiro, eu vou tratar da questão da política criminal e política penal, tá? Fazer a diferenciação da política criminal e penal,
Depois vou tratar do marco teórico específico, que é o da criminologia crítica. Em seguida, da questão da criminalidade como uma realidade social construída. E, posteriormente, a questão dos discursos sobre a droga, com base exatamente nessa perspectiva que traz a Rosa del Olmo, ou seja, aquilo que se fala sobre droga é que, na realidade, aquilo que se deixa de falar sobre as drogas como forma de obscurecer o discurso. E, finalmente, a questão da introdução, de uma introdução de um olhar externo à criminologia das drogas, ou seja, a visão que nós precisamos ter para trabalhar com a ideia de descriminalização, mas de uma descriminalização que, obviamente, é uma descriminalização com uma grande responsabilidade, no sentido de uma descriminalização progressiva, né, a partir da perspectiva do professor Alessandro Barato, que eu considero que deixou os principais elementos para se trabalhar uma criminologia das drogas. E, ao final, na sequência, falar sobre a questão das drogas como uma metáfora bélica, né, que é o que está acontecendo hoje. É uma guerra, é um combate, a ideia de combate ao crime, guerra ao crime, combate, na realidade, o que está se combatendo não é a droga em si, mas são determinadas categorias específicas de pessoas, especialmente pessoas vulneráveis. E, finalmente, no último momento, a proposta, que é a proposta da descriminalização. E por que exatamente da descriminalização? Levando em consideração os custos sociais, os custos não só econômicos, mas, sobretudo, sociais, do grande genocídio que está acontecendo no nosso país em razão dessa guerra às drogas. Portanto, primeiramente, ao definir política criminal e política penal, vou utilizar aqui dos argumentos do professor Juarez Cirino dos Santos, quando ele diz que o que existe no Brasil, na realidade, é uma política penal negativa e não uma política criminal. Porque, do ponto de vista simplesmente assim, teórico, qual que é o conceito de política criminal? É um programa oficial de controle do crime e da criminalidade. No entanto, o que é uma criminalidade, o que seria uma política criminal que não fosse uma política penal negativa? É uma política pública. Então, quando se trabalha com a ideia de políticas públicas que trabalham com a noção de maiores índices de emprego, maiores índices de inclusão social, né, saúde, trabalho, isso é fundamental. Ou seja, retirar essas pessoas dessas condições sociais adversas em que elas vivem, que essas podem ser determinações estruturais com relação à questão do crime e da criminalidade, ou seja, retirar as pessoas dessas condições sociais adversas que as vulnerabilizam para esse processo de criminalização que é extremamente seletivo em nosso país e em qualquer lugar do mundo. Porque nós sabemos que nas prisões sempre estão aqueles que são os últimos colocados na escala social. Uma pesquisa em qualquer prisão, em qualquer lugar do mundo, é sempre isso que vai acontecer, e sempre isso que vai haver. No entanto, apesar disso, né, o que a gente poderia falar, né, sobre essa questão? Dessas pessoas que estão vulnerabilizadas. Aqui a criminalidade, na realidade, ela é ubíqua. O que significa isso? Ela é universal. Ela é praticada pela maioria. Mas como diz Hassemer, Winfried Hassemer, ele diz o seguinte, que existe um setor obscuro da criminalidade. Que a criminalidade real é muito maior que a criminalidade que aparece nas estatísticas. Porque existem filtros diversos que impedem
que a criminalidade real efetivamente apareça nas estatísticas. Então, o que a gente conhece sobre a criminalidade é aquilo que está nas estatísticas. Vocês vão lá nos dados do DEPEN, por exemplo, tem os dados, eu fiz a busca nos dados de junho de 2011, o professor Leandro estava me falando que agora tem novos dados, agora de dezembro, e nesses dados do DEPEN aparece o quê? Normalmente, criminalidade de natureza econômica, como furtos, especialmente furtos, furtos, roubos e tal, e tráfico de entorpecentes. Bem, o marco a partir do qual a gente trabalha, que é a teoria crítica, vocês devem conhecer, talvez, porque na pós-graduação a gente trabalhou um pouco com o livro do Vincenzo Ruggiero, que é chamado Crimes e Mercados. É um livro bastante interessante porque ele é bem radical no que diz respeito à aceitação do labeling, daquilo que vai chamar do labeling approach nesse texto do Crimes e Mercados. Então, o que o Vincenzo Ruggiero diz? Que o mercado de ilicitudes está sempre presente onde há precariedade social, mas também está presente onde há abundância. E não raramente é difícil você distinguir a legitimidade da acumulação da riqueza que é proveniente do mercado ilícito daquela que é proveniente do mercado de ilicitudes, obviamente. Ele até, inclusive, usa a seguinte expressão, que existe uma causalidade dos opostos. O que significa isso? Que você encontra criminalidade onde há pobreza e encontra criminalidade onde há abundância, onde há precariedade e onde há abundância. No entanto, por que as prisões estão sempre cheias de pessoas que vivem em situações precárias? Essa que é a questão. É que a lógica do sistema de justiça criminal é uma lógica seletiva, é uma lógica desigual. E é por isso que, a partir do labeling approach, se trabalha com uma outra perspectiva, que não é mais aquela perspectiva ontologizante da criminalidade. No labeling approach você vê, e a partir dessa perspectiva do Ruggiero, ele diz o seguinte, que os possuidores de maiores recursos têm mais chances de atribuir definições criminais aos outros e repelir aquelas que os outros lhe atribuem. Na sequência, com base nessa perspectiva da teoria crítica, um grande autor que contribuiu muito, muito mesmo à perspectiva crítica é o Michel Foucault, e ele fala sobre a gestão diferencial das ilegalidades, que é exatamente aí onde ele vai mostrar o quanto o direito penal é desigual, porque ele diz que a função indireta do sistema de justiça criminal, ou seja, a função indireta também da prisão, é de golpear uma ilegalidade visível e útil das classes subalternas e para encobrir uma oculta que é das classes dominantes. E, ao mesmo tempo, tem uma função direta de alimentar uma zona de marginalizados criminais. Que esses marginalizados criminais que podem ser utilizados para fins econômicos, para fins políticos. O professor Alessandro Barata, inclusive, dizia sempre que a sociedade, toda a sociedade capitalista necessitava tanto de marginalizados sociais, quanto de marginalizados criminais, ou seja, que necessitava de desempregados e de marginalizados criminais. Além do setor obscuro ou da cifra oculta da criminalidade, um outro fator que foi um golpe fatal em todas as teorias do autor, teoria do autor que fica buscando que é aquela visão lombrosiana, etiológica, sobre como que é o criminoso, como que é o crime, o que é o crime, etc. Tal. Essas visões etiológicas do autor. Um outro clássico que ajudou a a dar um golpe fatal nessas teorias do autor foi exatamente Edwin Sutherland, com o livro White Collar Crime, porque ele fez estudos durante um período
que é dos 50 anos anteriores à publicação do seu livro, que foi publicado em 1949 pela primeira vez, sobre 70 corporações corporações norte-americanas e casos de crimes praticados por executivos e reiteradamente. Para você ter uma ideia, o nível de reincidência era em torno de 97,1%. No entanto, apesar de um altíssimo índice de reincidência, apesar de serem condutas altamente nocivas a uma quantidade indeterminada de pessoas, essas condutas não eram consideradas criminais e geralmente não sequer passavam próximas à justiça criminal. E quando chegavam à justiça criminal, geralmente tinha uma outra saída. Isso tudo para mostrar o quê? O caráter desigual do direito penal, que foi o que o White Collar Crime conseguiu demonstrar. E que isso é uma coisa que nós não conseguimos mudar e pensar que a gente pode igualar, né, a todos com relação ao direito penal. A única coisa que a gente pode fazer é minimizar o direito penal, é reduzir o direito penal, para diminuir a injustiça desse sistema. A única alternativa é essa, porque do ponto de vista estrutural, a lógica de funcionamento dele é essa lógica de reprimir sempre os que são vulneráveis. Segundo Augusto Thompson, que é um autor também que eu acho muito interessante, infelizmente já falecido, e trabalha com uma visão bem próxima do labeling, sempre de forma radical com o labeling approach. Ele diz o seguinte, que há 4 fatores predominantes que levam à rotulação criminal. O primeiro é a maior visibilidade do ato. O segundo é a adequação do agente ao estereótipo do criminoso construído pela ideologia prevalente. O terceiro, a incapacidade de se valer de corrupção ou prevaricação dos órgãos encarregados de apurar delitos. E o quarto, vulnerabilidade quanto a ser submetido a violências e arbitrariedades. Fecha aspas. Esses são os 4 fatores que, segundo Augusto Thompson, levam a pessoa a ser criminalizada. Ou seja, é o fato simplesmente de estar numa situação de maior vulnerabilidade e de maior visibilidade. Por isso que o tráfico, o pequeno varejo do tráfico, a figura que nós temos, a figura tudo que se passa na mídia sobre tráfico, a visão do traficante é sempre do varejo do tráfico. É daquele vendedorzinho que está na rua, lá, o garoto, o funkeiro, como diz a Vera Malaguti Batista, né? Então tem esses estereótipos sobre quem seria o traficante. Normalmente, jovens afrodescendentes. Se você analisar, inclusive pelos dados do DEPEN, a gente vai ver que a maioria que está na prisão a maioria que eles consideram pela cor, né, negro, pardo, que é o mesmo critério utilizado pelo IBGE, e a maioria é exatamente de afrodescendentes. Bem, na continuidade, sobre a questão da criminalidade como uma realidade social construída. Segundo o professor Alessandro Barata, desde os anos 40, desenvolveu-se um paradigma fundamentado na desreificação, ou seja, na descoisificação dos conceitos de desvio e de criminalidade. Tratados a partir de então não mais como qualidades ontológicas ou naturais de comportamentos e pessoas, segundo o professor Alessandro Barata, e sim como qualidades atribuídas mediante processo de definição e de reação social informais e institucionais, a partir da perspectiva dele. Então, ele diz o seguinte, o que existe de fato é um processo de criminalização, de uma dupla criminalização. A criminalização primária, que diz respeito aos bens jurídicos que são protegidos. A gente sabe que o bem jurídico mais protegido, obviamente, é a propriedade na nossa sociedade. Se você analisar a quantidade de pessoas que são colocadas na prisão e a forma como os crimes contra a propriedade têm penas geralmente bem maiores, assim como o tráfico de entorpecentes, também crimes de natureza econômica.
Um segundo aspecto dessa dupla seleção é dos sujeitos estigmatizados por serem portadores de indicadores sociais negativos, para usar uma expressão aqui que é do professor Juarez, né? Os sujeitos que estão numa situação de vulnerabilidade, que são estigmatizados pela sua posição social. É isso que criminaliza. Essa criminalização secundária, ela é feita pelas agências oficiais de controle, pela polícia, pelo Ministério Público, pelos juízes, enfim. Por isso que eu trouxe aqui dados do DEPEN, que estão levemente desatualizados, segundo o professor, que está aqui. Eu trouxe que temos uma população carcerária de 513.802, ele falou que já está em 514, significa que as mudanças que fizeram aí com relação à prisão preventiva não levou a uma redução. Claro que não leva a uma redução, porque existe uma coisa que é chamada hábitos, né? E o Bourdieu trabalha muito bem com essa noção. Você não vai mudar da noite para o dia a visão que tem os magistrados, a visão que tem os promotores de justiça, a visão que tem, às vezes, até os próprios advogados em algumas situações, mas muito mais magistrados e promotores de justiça, que fazem parte do aparelho repressivo, efetivamente, do Estado, no caso do Ministério Público. E o juiz agem como aparelho repressivo também. Portanto, e a maior parte nós temos aqui, crimes patrimoniais, 233.226 mil, e tráfico de entorpecentes, 117.143. Ou seja, e do total disso aí, 434.931 homens presos, desses 345 são jovens de 18 a 34 anos. Ou seja, assim representados, 18 a 24, 125.294, e de 25 a 29 anos, 109.654, de 30 a 34, 77.397. Ou seja, nós temos uma população que, do ponto de vista da produtividade, é uma população que deveria estar incluída no mercado de trabalho e que está aprisionada. Boa parte dos jovens, em vez de eles estarem nas faculdades, como vocês, né, eles estão nas prisões. Porque a gente sabe que a criminalidade, ela é, segundo o ZAC, né, o ZAC coloca muito bem essa questão, o professor Alessandro Barata traz isso, ela é desigualmente distribuída na sociedade. Né? É um bem negativo desigualmente distribuído na sociedade. Assim como vocês têm esses bens positivos, que é o fato de virem a ser portadores de um diploma de bacharéis em Direito futuramente, né? A esses outros jovens aqui encarcerados, eles não têm essa possibilidade. No entanto, eles fazem parte da população ativa da nossa sociedade. Conforme o professor Juarez Cirino dos Santos, a prisão produz reincidência, acentua a violência, a corrupção criminal, impede objetivamente a ascensão social do sujeito criminalizado, deforma sua autoimagem, dissolve seus vínculos familiares, laborais, afetivos, sociais, ou seja, estigmatiza de forma definitiva. Colocar alguém na prisão significa simplesmente retirar dele a possibilidade de reconstruir a sua biografia, de reconstruir a sua vida, de ter uma alternativa. São tão raras as exceções que elas apenas vêm a confirmar a regra, né? Que passou pela prisão, constrói-se uma carreira criminal. E não é justo isso para com todos esses outros jovens. Pensem em vocês também, a maior parte aqui desse auditório, que também são jovens, né? Pensem nisso também. Portanto, agora, no segundo momento, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do discurso sobre as drogas, né? do discurso encobridor sobre as drogas. Na linguagem comum, segundo Rosa Del Olmo, droga é toda substância, abre aspas, toda substância capaz de alterar as condições psíquicas e às vezes físicas do ser humano, fecha aspas. Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas no Brasil, né,
abre aspas aqui, substâncias que produzem mudanças nas sensações, no grau de consciência e no estado emocional das pessoas, fecha aspas. Ou seja, crack, cocaína, heroína, LSD, mas também poderia entrar aí o álcool, o cigarro, né? Todas essas substâncias, elas causam alterações psíquicas, elas alteram as emoções. O café, o chocolate, segundo o professor Sebastian Scherer, também, até o chocolate já foi criminalizado, o café já foi criminalizado, ou seja, o álcool foi criminalizado na década de 20 nos Estados Unidos. E quando se criminalizou o álcool, o que aconteceu com a população? Você criou o crime organizado, que era a máfia. Você enriqueceu o Al Capone, você criou o Al Capone com a criminalização. Esse é o efeito da criminalização. Você cria a violência e o crime organizado. Portanto, segundo a Rosa Del Olmo, a droga é um bode expiatório por excelência. Por excelência. Né? Não é possível realizar, segundo diz o Vicenzo Ruggiero, um conceito que seja científico sobre as drogas. Não existe uma definição científica sobre a droga, porque ela vai sempre se fundar numa avaliação política e moral. E olha que já foram muitos congressos e conferências e convenções internacionais tentando chegar a essa cientificidade, e todos chegam à conclusão única, que é uma avaliação política e moral, não é científica. E como que se criminaliza com base numa avaliação moral e política? Essa é uma questão. Ferrajoli faz toda uma crítica sobre isso, né, no livro Direito e Razão. Segundo Olmo, o que importa, Del Olmo, né, a grande criminóloga latino-americana, o que importa não parece ser a substância ou a sua definição, menos ainda, entre aspas, a capacidade ou não de alterar o ser humano. O que importa, de fato, é o discurso sobre a droga. O que importa sobre as drogas é o discurso que se faz sobre ela. É muito interessante isso, porque é um discurso que tem uma estratégia interessante. Ele fala em droga, não fala em drogas, né? E dessa forma confunde, porque elas agrupam numa única categoria drogas que são proibidas e drogas que são permitidas, porque existem inúmeros fármacos que são proibidos e que são controlados pelo governo, né? Que a indústria farmacêutica ganha muito bem com isso. Inclusive, na Rosa Del Olmo tem uma passagem no livro lá, Sociopolítica das Drogas, em que ela diz o seguinte, que quando criaram a metadona para tratar das pessoas que estavam viciadas em heroína, ela falou que, na realidade, a metadona causou uma dependência ainda maior do que a própria heroína tinha naquela época. Só que era... Oi? Exatamente, se tornou uma das drogas sintéticas mais consumidas, aumentou o consumo, só que era permitida. Por quê? A indústria farmacêutica tinha um grande interesse sobre isso. Então nós temos que pensar que se existe um discurso, e que se existe um discurso que é político, qual o interesse político e qual o interesse econômico que está por trás desse discurso? É isso que a gente tem que desnudar quando existe um discurso. Então ela diz o seguinte, que esse mesmo discurso que existe sobre as drogas, que obscurece, é o discurso que vai aparecer no que diz respeito às características do ator, ou seja, o consumidor ou o traficante, vítima, vitimado, enfermo ou perverso, né? O estereótipo médico para os filhos de classe média, né? E o estereótipo de traficante para os moradores dos bairros pobres e das favelas. Então ela fala que mas, segundo Del Olmo, né, é sempre, abre aspas, útil para a manifestação do discurso que permita estabelecer a polaridade entre o bem e o mal, fecha aspas. Ou seja, ela fala que esse discurso que permite a polaridade entre o bem e o mal, ele gera um consenso social. Ele gera um consenso social sobre determinados valores e normas. Veja bem,
no final nós vamos colocar algumas questões aqui sobre a descriminalização, mostrando que não se trata de uma irresponsabilidade falar em descriminalizar, mas sim em racionalizar a própria atuação do Estado, né? Em racionalizar a própria atuação do Estado, em face dos graves danos que são causados com a criminalização. Inclusive para possibilitar ao dependente o tratamento e aquele que não é dependente jamais se tornar dependente ou não se tornar consumidor, né? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Efeitos, consequências preventivas acerca da droga. Então, ou afirma que cada droga corresponde a uma ideologia, como, por exemplo, a cannabis e o psicodélico correspondem à ideologia contemplativa, né? Mas vocês sabem que na década, se não me engano, na década de 50, a cannabis, ou marihuana, ou maconha, ela foi considerada uma erva assassina. Era considerada como erva assassina, porque ela era consumida normalmente pelos imigrantes porto-riquenhos e tal, nos Estados Unidos. Então ela tinha um estereótipo, na realidade, daqueles que a consumiam. No entanto, teve uma época em que houve estímulo nos Estados Unidos pelo consumo da cocaína, porque era considerada uma droga dos yuppies, ou seja, dos executivos e tal, que era uma droga compatível com o modus vivendi norte-americano. Então os estereótipos variam em países, em situações, em momentos históricos diferentes. E ela tem um artigo muito interessante, depois até posso deixar aqui com vocês uma cópia, em que ela traça em todas as épocas, ela vai para além daquele livro La Cara Oculta de la Droga. Ela é um artigo que fala também, porque no La Cara Oculta de la Droga ela vai até a década de 80. Nesse artigo, ela analisa também a década de 90, sobre as drogas. Então é bem interessante, porque na década de 90 já é neoliberalismo mesmo, política neoliberal, a droga se torna um inimigo global. Até a década de 80, a droga é inimigo externo. Na década de 90 é um inimigo global. Então, ela retoma uma passagem do Sebastian Scherer que eu achei bastante curiosa e por isso eu vou repetir aqui. Abre aspas. Com relação ao ópio, tá? Com relação ao ópio, que fala que o ópio foi criminalizado de forma diferenciada, sendo quando ele fosse fumado, ingerido ou injetado. E ela diz o seguinte, abre aspas, Sebastian Scherer: o tipo menos perigoso de consumo em termos de saúde, isto é, fumá-lo, foi rapidamente sujeito à criminalização, enquanto que o mais perigoso, que é injetar-se, a heroína, foi o último a ser definido publicamente como um problema social. Fecha aspas. E a razão disso, segundo o próprio Sebastian, segundo a Rosa de Olmo, é o fato de que isso incidia sobre a mão de obra chinesa dos que eram os fumantes de ópio na época nos Estados Unidos. Ou seja, o objetivo era atingir aquela categoria de pessoas, aquela classe social, né? Ou seja, predominou o interesse econômico sobre o interesse médico. Porque o discurso que se coloca em torno das drogas, quando a gente fala, se falar para minha mãe, se falar para minha avó, etc., tal, sobre a descriminalização das drogas, imediatamente elas vão falar assim, não, mas isso aí, mas não pode, imagine, todos os jovens vão usar drogas, e aí o que vai acontecer? Vai ser o caos, etc. Os alunos falam isso em sala de aula, assim, no professor Leandro, na minha sala também, enfim. Mas a gente vai chegar lá, ao momento em que vocês vão entender o porquê, né? Ninguém está defendendo aqui o uso, ao contrário, né? A gente está defendendo aqui o esclarecimento sobre a questão e o fim do genocídio que está sendo praticado em torno de uma guerra que não tem sentido, muito perversa. Então, a Rosa de Olmo diz o seguinte, que o discurso sobre a droga acaba sendo um discurso universal, atemporal e ahistórico.
É como se todas as situações fossem iguais, em todos os países, toda a situação fosse exatamente igual. Aí, a partir daí, é que nós vamos começar a trabalhar com a perspectiva do professor Alessandro Barata, que nesse texto, a Introdução à Criminologia da Droga, ele traça muito bem, eu acho que as principais questões que temos realmente que avaliar no momento de pensar a descriminalização, né? Ele fala sobre os efeitos primários e secundários da droga. Os efeitos primários são aqueles efeitos sobre a saúde, né? Os efeitos da própria droga, que necessitam de uma ação preventiva, como danos à saúde, o risco da dependência, né? Que isso ocorre não só em drogas ilícitas, como em drogas lícitas. Por exemplo, o álcool deveria ser ainda mais controlado do que é. É muito pouco controlado o álcool. Muito pouco controlado o álcool. Não é isso? No entanto, é uma droga lícita. Ninguém gosta muito quando fala do álcool, né? Fala assim, para que controlar mais? Não digo criminalizar, jamais criminalizar. Criminalizar não adianta. Mas deveria ser mais controlado. Tem estudantes... não, é brincadeira. Tem estudante que em festa chega a ficar em coma alcoólica. Não é incomum isso. Eu já socorri estudante em situação assim, né? Que chegam a ficar em coma alcoólico. Ou seja, tem que haver uma regulamentação das drogas lícitas também. Não pode haver tanta publicidade. Por que associar droga sempre por exemplo, a Juliana Paz, que é uma mulher bonita, né? Ou o álcool sempre a figura feminina sensual, a figura feminina bonita, né? Essa é uma associação equivocada, né? Porque no fundo uma associação para vender mais, e para que os jovens, sobretudo os rapazes, pensem que se eles bebendo eles vão conseguir, né, arranjar uma mulher como a Juliana Paz. Exatamente, com certeza. Em alguns casos, gente, isso realmente acontece, né? Ou seja, então, e quais são os efeitos secundários, né, da droga? Estes sim são os mais perversos. Os efeitos secundários com os quais o Barata trabalha são o seguinte: os custos sociais da criminalização e a reação social informal em relação ao consumidor, né? E ele faz uma divisão que depois também o Saulo de Carvalho vai fazer também essa mesma divisão no livro dele, né? E trabalha de um modo um pouco diferenciado, mas é a exata divisão que o professor Alessandro Barata faz também, que é a seguinte, né? A consumidor, o que ocorre com o consumidor, o que acontece no seu entorno social, o que acontece no sistema de justiça criminal, ou seja, na justiça, quais são os sistemas alternativos de controle à drogadição, quais os efeitos, né, sobre os sistemas alternativos, que seria a terapêutica, a assistência, a educação, que também tem um custo negativo, né, tem um ônus para esse tipo de coisa. Quando há criminalização, é mais difícil haver esclarecimento, haver educação. E, por fim, os efeitos sobre o mercado da droga, né? Isso é bastante interessante. E aí é que a gente vai entrar na questão da guerra às drogas, etc. Tá? Com relação ao consumidor, qual o efeito nocivo da criminalização? Primeiro, a estigmatização. Ou seja, você coloca um rótulo, aquele lá consome drogas. Então, se consome drogas, necessariamente é dependente. Errado. Há pessoas que consomem drogas. Mas, escuta, todo mundo que toma álcool é alcoólatra? Não. Mas existem alcoólatras, existem pessoas que têm a dependência química e que precisam de tratamento, precisam de ajuda, não precisam ser criminalizadas. Da mesma forma, há pessoas que consomem drogas e não necessariamente são dependentes, mas é claro que há pessoas que
consomem drogas e se tornam dependentes. Mas o principal fator que pode levar uma pessoa à dependência, pesquisas já mostraram isso, traz o professor Alessandro Braga nesse texto, é exatamente o que torna um adicto ou um dependente, que é a maior probabilidade dele se tornar um dependente, é o fato dele ter sido pego pela polícia. Ou seja, porque ele leva um rótulo criminal. Agora, o usuário, né, ou traficante, dependendo também da classe social, não só da quantidade da droga e outros fatores, da vestimenta, etc. Todos os estereótipos. O grupo, a cor da pele, etc. Então, para o consumidor, há um outro problema seríssimo, essa estigmatização que leva, dependendo das condições em que ele consome, leva ao quê? A consumir uma droga de uma qualidade que leva a um prejuízo muito maior à saúde, né? As condições de higiene que levam a doenças, inclusive hepatite, HIV, né? Se tornarem portadores de HIV, né? Ou seja, isso afeta a vida do consumidor, a criminalização, né? Porque na realidade, as pessoas demonizam, né? Falam que se houvesse uma descriminalização, mesmo com relação ao uso, um monte de gente ia passar a usar droga e tal. Na realidade é o seguinte, demonizam o traficante, né? Não é o traficante que procura o consumidor, é o consumidor que procura o traficante. E a criminalização já demonstrou um fracasso muito grave, que ela não consegue acabar com o consumo. A humanidade sempre conviveu em diversos momentos da sua história com drogas, diferentes tipos de drogas, mas de uma forma, obviamente, controlada, né? De uma forma que pudesse ser controlada. Há formas em que é possível conviver de forma controlada com a droga. E não necessariamente o fato de descriminalizar vai levar a que todos realmente apareçam lá, façam uma fila para ir comprar drogas. Porque descriminalização não é desregulamentação, mas veremos isso mais adiante. Os preços elevados das drogas com a criminalização levam ao quê? A comportamentos ilícitos. Aí aumenta assalto, aí aumenta furto, aumenta uma chamada, o professor Juarez chama isso de criminalidade de aquisição. Para adquirir a droga, o sujeito, depois que ele já vendeu, quando é dependente, quando não é mero consumidor, usuário de drogas que não é dependente, mas quando ele é dependente, depois que ele já vendeu tudo que ele tinha em casa, aí ele vai vender qualquer outra coisa que ele tiver para conseguir a droga, porque ele está numa situação de dependência. E como é criminalizado, ele não consegue, muitas vezes, conseguir o apoio, né, do próprio Estado e de outras organizações para conseguir coibir essa dependência, eliminar essa dependência, para ele se tratar. Então, o efeito da estigmatização é que ela separa, ela gera uma ansiedade, ela gera transtornos da personalidade, ela destrói o sujeito. Esse é um fator com relação ao consumidor. Com relação ao entorno, ao âmbito social em que o consumidor está, obviamente que os pais, os familiares do consumidor de drogas ou do traficante sofrem muito. Inclusive, recentemente a gente está fazendo uma pesquisa na Federal do Paraná para tentar analisar a situação com alunos, né, para tentar analisar a situação de por que há mais mulheres na prisão a partir de 2005. Ou seja, normalmente mulheres que estão lá condenadas por tráfico. Em alguns casos a gente imagina até uma das hipóteses que seja tráfico por associação, tem algum familiar que já é traficante e tal, é preso, daí ela assume o negócio. E aí como que fica a família, como que ficam as crianças? Né? Tem relatos terríveis sobre a situação das famílias envolvidas em situações como essa. E os efeitos do consumo também, em cada camada social, era diferente.
Porque o sujeito tem sujeito que consegue consumir, por exemplo, num condomínio de luxo, tal, às escondidas, ninguém vai lá ver se o sujeito tal não está consumindo droga, vai prender o sujeito porque está consumindo drogas, etc. E tal. Mas estando na rua, sendo visível, a chamada criminalidade de rua. O que a polícia pega é a criminalidade de rua normalmente. É a visibilidade da qual o Augusto Thompson falou, né? Os efeitos negativos, né, da criminalização das drogas sobre o sistema de justiça criminal. Primeiro que a criminalização não consegue acabar com o consumo. Se conseguisse, depois de todos esses anos de luta contra as drogas, de guerra contra as drogas e de muito derramamento de sangue, como disse o professor Nilo Batista, política criminal com derramamento de sangue, né? É o título do texto dele. Ele fala assim que em política não deve haver derramamento de sangue. Mas no caso da política das drogas é a política criminal. O que nós temos na realidade, uma política penal com derramamento de sangue. O fato também de haver descriminalização, como já aconteceu na Holanda, nos Estados Unidos, não aumentou o impacto do consumo, não aumentou o consumo entre as pessoas. Há muito mais concentração de drogas no próprio cárcere. No cárcere você encontra as drogas, como uma forma também de anestesiar e de controlar a população carcerária. Por isso, quando a gente fala em descriminalização, tem que pensar no direito penal mínimo, naqueles princípios que o professor Alessandro Barata traz, o princípio da legalidade, da idoneidade, ou seja, é legítimo utilizar a criminalização para resolver determinados conflitos sociais? O princípio da subsidiariedade, o princípio da proporcionalidade, todos aqueles princípios fundamentais do direito penal mínimo têm que ser aplicados aqui, é na prática que se aplica. É no momento de falar em descriminalização. Porque, por exemplo, por mais que alguns tenham falado, a Lei 11.343 de 2006 aumentou a diferença entre consumidor e traficante, melhorou a situação do consumidor, entre aspas. Tratamento voluntário, todo tratamento voluntário, entre aspas, né? E a questão do traficante, exatamente, traficante usuário. Só que ela, na realidade, aumentou em 5 anos a pena mínima para os tipos básicos de tráfico e ampliou o rol de qualificadoras. E por último, dentre esses pontos aqui trazidos pelo professor Alessandro Barata, ele fala sobre os efeitos da criminalização que são negativos para outros sistemas, como o terapêutico, assistencial e tal, educativo, né? Porque nesses tratamentos voluntários, eles não têm, na realidade, nada de voluntário. A criminalização ela tem um efeito que ele chama de bumerangue, né? Ela vai e volta, porque os jovens são, na realidade, ficam desinformados sobre a questão das drogas. Porque se você demoniza tudo, fala que tudo que é droga causa uma dependência, causa isso, aquilo, aí o jovem vai lá, experimenta uma coisa mais leve e fala, nossa, mas isso é uma grande mentira, e daí ele vai para uma mais pesada, entendeu? Então é a mesma coisa com relação à questão do álcool. Então isso leva a uma confusão entre drogas leves, entre drogas pesadas, entre consumo e dependência, né? Essa é uma das questões. Isso vai gerar também, por último, um outro aspecto, né, que ele fala que é o aspecto econômico da criminalização da droga, o professor Alessandro Barata, né, que ele fala que existe, já que essa guerra às drogas fracassou, nós temos que ver o que há por trás desse fracasso, qual que é a funcionalidade dela, que grupos estão interessados em manter a criminalização das drogas. Certamente os que estão interessados em manter a criminalização das drogas não são aqueles fogueteiros, fogueteiros, vapor, enfim, aviãozinhos, etc., tal, que estão no varejo do tráfico. Não são eles. Normalmente, quem está interessado em manter a criminalização é quem ganha com a criminalização, não é o varejo. Aqueles lá são os pobres coitados que são repositório, que são seres humanos descartáveis, que muito cedo morrem nessa guerra às drogas.
são seres humanos descartáveis, instrumentalizados para a manutenção de uma relação econômica, capitalista, entre mercado legal e ilegal, porque é isso que funciona, né? O aumento, o professor Alessandro Barata fala que a criminalização faz aumentar o valor da droga em até 1000 vezes, né? O aumento da substância proibida. Quem é que lucra com isso? A questão do tempo. Quem é que lucra com isso? Certamente não são aqueles que não sabem lidar nem com a bolsa de valores. Tem um livro do Pierre Salama que ele mostra o quanto esse mercado de ilicitudes é fundamental na economia geral. É um livro sobre a questão econômica e trabalho. Então, mostrando que toda a sociedade tem um mercado de licitudes e ilicitudes, e muitas vezes nós não sabemos distinguir a legitimidade daquilo que é considerado lícito, que é o que o Vincenzo Ruggiero traz muito bem. O professor Pavarini, quando ele esteve aqui, ele falou... só tem 5 minutos? Vixe, Maria. E tinha tanta coisa ainda para falar, mas enfim. Mas eu vou tentar terminar em 5 minutos. Na realidade, não vai ser possível. Mas, enfim, o professor... Eu vou ter que pular. O professor Alessandro Pavarini, ele falou o seguinte, que a máfia, que os filhos dos mafiosos, né, que a única situação que você pode falar é efetivamente de criminalidade organizada, geralmente eles não querem saber ou já tem outro tipo de atividade legal, são donos de hotéis, disso, daquilo, que não tem mais nada a ver com relação de cassinos, etc. e tal, que não tem mais nada a ver, nenhuma relação mais com aquilo. Enfim, eu ia falar sobre a política criminal dividindo no período sanitário e período bélico, né, a partir do Nilo Batista. Vou pular um pouco isso para tentar finalizar, mas dizendo o seguinte, que, sobretudo nos últimos anos, as políticas mais presentes que nós temos no que diz respeito à política penal negativa, a política de tolerância zero e direito penal do inimigo, né? E o tráfico de drogas é muito utilizado para isso, porque o tráfico de drogas virou o verdadeiro inimigo interno. E, desde a década de 90, ele é o inimigo global. Em todos os países criminaliza. Mas a grande questão que está por trás disso, e aí os professores podem depois discutir com os alunos em sala de aula, a grande questão que está por trás disso não é acabar com as drogas, não é acabar com o tráfico de drogas, é acabar com determinadas categorias de pessoas que são consideradas previamente perigosas, porque estão numa situação de marginalidade social extrema, né? O professor Pavarini fala que nas sociedades onde houve inclusão na Europa, ele fala, a inclusão total, quem é da sociologia sabe que nunca existiu em sociedade alguma, né? Nunca existiu inclusão total. Sempre houve um pequeno grupo, pelo menos, de marginalizados, mas houve sociedades mais includentes e menos includentes. E ele diz o seguinte, que aumentou, obviamente, o descaso com essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas que a política de controle social coercitiva sempre existiu em todas essas sociedades e que não se resolve e não se inclui ninguém através de políticas repressivas, né? E também não é através da guerra que você resolve o problema da exclusão social. Eu queria só passar um dado aqui e um aspecto que é com relação aos critérios da descriminalização, só para que os alunos não ficassem sem essa... Porque o principal objetivo era falar por que a descriminalização, né? Então, se eu segurar mais 5 minutinhos, eu consigo finalizar. É possível? Então, o que acontece hoje com essa, que eles chamam de filicídio ou genocídio, é a necropolítica, o Belchior e Alves chamam isso de necropolítica racial brasileira. Eles dizem o seguinte, que houve um estudo da Unicef, de diversos órgãos, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, do Observatório de Favelas, enfim, de que existe em torno, eles previam que entre 2006 e 2012, por conta dessas coisas todas que estão acontecendo aí, UPPs e outras coisas mais por conta das Olimpíadas,
Copa do Mundo, etc. Enfim, que iam morrer em torno de 400 mil jovens por mês. 400 jovens por mês, desculpa, não 400 mil, desculpa. 400 jovens por mês, normalmente afrodescendentes. Porque geralmente os jovens afrodescendentes morrem 3 vezes mais do que os jovens brancos. Então ele falou o seguinte, que ele fez uma alusão, uma metáfora. É como se todo dia caísse, como se a cada mês caíssem 2 aviões Airbus lotados de jovens de até 18 anos. E isso não é levado em consideração como o custo da política repressiva às drogas. O que eu quero dizer, só para finalizar, então, é que a política de descriminalização não significa política de desregulamentação. Voltando aqui ao professor Alessandro Barata, esses temas são temas que ele trata, né? Que é muito melhor você ter uma intervenção adequada, que seja educativa, terapêutica, assistencial, e que você pode manter uma grande regulamentação através de controle fiscal, controle tributário, controle através de sanções administrativas, controle da qualidade do produto que vai ser utilizado. Recentemente falaram que o problema do crack, o maior problema do crack é a baixíssima qualidade dele. Se não fosse a baixíssima qualidade, não haveria um grau de dependência tão elevado, um dano tão elevado como ele tem. Então, a descriminalização levaria a um maior controle de qualidade, a proibição de subministrá-la a menores e a pessoas dependentes, controle sobre o uso de meios de transportes, proibição de publicidade de todas as drogas, inclusive das drogas lícitas, como o álcool. Deveria ser proibida a publicidade. O controle administrativo e fiscal de toda atividade produtiva, comercial, relacionada à droga, fazer com que nas relações internacionais se tornassem relações entre iguais. Essas são propostas do professor Alessandro Barata há muito tempo e que mereciam efetivamente ser discutidas em todas as esferas e que são deixadas de lado. Ele falou assim, por quê? Você tem que evitar os danos maiores. Toda política tem que ser uma política de redução de danos. O Saulo de Carvalho fala isso. Temos que trabalhar com políticas que sejam de redução de danos, levando em consideração os direitos fundamentais daquelas pessoas que são afetadas efetivamente pela drogadição, que são, no caso, os dependentes. Que a única razão disso teria que ser a questão da saúde. Mas, gente, saúde pública é uma transcendência se você pensar no genocídio que está sendo praticado diariamente por aí. Então, para finalizar, a frase do Alessandro Barata abre aspas, Segundo Alessandro Barata, se a drogadição é também uma tentativa de escapar das angústias da realidade, deveríamos tentar construir uma sociedade que fosse mais humana, mais justa, que não produzisse a demanda de iludir-se, mas sim a de a viver, ou seja, a demanda de viver essa sociedade. E para isso nós temos que construir uma sociedade mais justa. É isso que eu queria falar para vocês. Infelizmente tive que pular algumas partes, mas o recado está dado e ficam as referências para os professores. Muito obrigada a vocês todos, a paciência. Só queria fazer um registro, professora Cátia, e segundo a Maria Lúcia Caram, uma das razões dessa chamada epidemia do crack é a repressão irracional à cocaína ocorrida em tempo anterior, fazendo com que pequenas quantidades de cocaína fossem então transformadas em maiores quantidades de crack. Quer dizer, a irracionalidade da repressão fica bem clara nessa questão do crack a partir do controle irracional da cocaína. Eu passo a palavra para a professora Luana para fazer o encerramento, o agradecimento à professora Cátia e também depois o sorteio dos livros. Obrigado por atenção a todos. Obrigada. Boa noite, alunos, professores, convidados, a comunidade que está hoje aqui. Nosso último dia, nosso último encontro do 4º Congresso de Ciências Criminais da Univille. Alunos, foi um privilégio contar com vocês e contar com a presença de tão importantes teóricos do direito penal,
da criminologia, da sociologia e de todas as ciências críticas que partem da vontade de saber, usar essa vontade de saber, de vontade de fazer e pensar um mundo diferente, um mundo com menos exercício de poder arbitrário, com menos violência e principalmente com mais dignidade. Por conta disso e por conta de todas as atribuições e violências impostas não só aos juristas, mas a toda a sociedade, foi pensado um espaço de debate democrático, crítico e comprometido aqui nessa universidade. E em nome dessa equipe de professores, de pensadores, de alunos, que nós damos as boas-vindas a todos aqueles que desejam entrar nesse bar. Vocês são convidados. Isso aqui é só uma parcelinha de tudo aquilo que nós juntos podemos construir em termos de realmente pensar e fazer uma sociedade brasileira muito melhor. Eu agradeço imensamente, Cátia, a sua visita, a sua fala. Eu sou muito suspeita para fazer isso. A Cátia é a minha orientadora, minha professora durante já muitos e muitos anos, não tantos assim, mas é minha professora. Com ela, eu estava comentando com os meus alunos, olha, vocês precisam escutar a responsável por eu falar tantas coisas em sala de aula. Essa é a responsável por falar tantas coisas em sala de aula. E não só a mim, mas também ao professor Leandro. Ambos aqui somos filhotes da Cátia e do seu excelente trabalho que ela desenvolve ali em Curitiba, que está pertinho e que agora a gente pretende cada vez mais estreitar os laços entre todos aqueles que estão nesse mesmo bar. O convite fica para vocês. Cátia, muito obrigada pela tua visita, pela tua presença aqui. E passo a palavra para o professor Moreno para poder encerrar ou para fazer as suas considerações. Agradeço imensamente a todos vocês e, na realidade, especialmente meus alunos aqui queridos, o Leandro e a Luana, que eu sei que são os responsáveis por terem me trazido aqui. Peço desculpa aí pelos alunos pela demora da palestra. E agradeço muito ao fato de ter tido contato com um auditório tão bem educado, que se manteve atento e que permaneceu até esse final. Agradeço a todos e especialmente eu digo que eu sempre aprendo muito, muito mais mesmo com os alunos do que tenho conseguido efetivamente ensinar. São professores brilhantes, eu tenho certeza, Leandro e Luana, e eu tive o privilégio de contar com eles como orientandos e ter tido essa convivência durante todo esse tempo. E eu vejo que o clima aqui é ótimo, excelente, é um clima de amizade, um clima de benevolência, e eu fico muito feliz com a atitude de todos. Agradeço muito, especialmente ao meu esposo, de ter vindo comigo até aqui. E, enfim, a todos os que estiveram presentes até agora, os professores Denise, professor Valdemar, enfim, professor Frederico, todos. Na qualidade, então, de coordenador do 4º Congresso de Ciências Criminais, nós vamos fazer o encerramento, antes, umas reclamações assim. Professora Cátia, acima de tudo, quando a pessoa resolve ter uma postura crítica, ela sabe que tudo que ela vai escrever vai receber uma contra-crítica. E o mais interessante é que as pessoas, quando fazem menção aos seus escritos, as críticas são desprovidas de conteúdos que nos deixa assim bem, achamos interessante essa situação. Então fica aí um pedido que a senhora retorne mais vezes aqui e nos dê o prazer de poder conhecer melhor os ensinamentos que nós tentamos repassar para os nossos alunos no dia a dia na sala de aula, mas que nós sabemos da complexidade desse fenômeno criminologia, que tem todas as suas vertentes. Agradecer ao seu marido pela paciência
ter acompanhado aqui. Esperamos poder proporcionar um acolhimento razoável na nossa cidade de Joinville. Como eu costumo dizer, o nosso congresso é um congresso pequeno frente ao universo grandioso que nós vemos por aí. Nós lutamos nesses 4 dias para poder proporcionar a vocês palestras de qualidade, de um nível elevadíssimo. Nós começamos na segunda-feira primorosa com o professor Hamilton, com o professor Pedro Bodet. Passamos na terça-feira pelo professor Fernando, que veio da Argentina, o professor Silvio Lourenço, da Universidade Federal, que também nos agraciou com uma palestra pontual. Ontem tivemos o professor Mário Hamidoff e o professor Rodrigo Pimenta, que, principalmente o professor Rodrigo Pimenta, trouxe uma outra vertente de uma justiça militar que nós conhecemos tão pouco. E hoje tivemos a oportunidade, então, no encerramento, de fecharmos com chave de ouro o nosso congresso com as palavras do professor Auri e com as palavras da professora Catier. Queridos alunos, tenho certeza que quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, não tem cansaço, não tem aborrecimento. Essa semana foi uma semana muito intensa para minha vida, em todos os ramos das minhas atividades de trabalho, e num determinado momento eu passei um e-mail para o professor Leandro e para a professora Denise, dizendo assim: professor Leandro, converse com a professora Denise para evitarmos que possa gerar um mau entendimento entre o nosso grupo. E o professor Leandro só me respondeu assim: Moreno, entre amigos não tem mau entendimento. Bom, e não precisou falar mais nada. Todos os dias os senhores viram que os palestrantes vieram, chegaram, foram levados, tem toda uma logística de avião, de trazer, de busca. Professor Fernando, aeroporto fecha em Curitiba, a professora Carla dorme no aeroporto, o professor Hamidoff chega em Joinville, nós temos que cruzar a cidade para poder trazer para a palestra, um congestionamento, a cidade com vários eventos, os hotéis lotados, e nós deixou um dos nossos palestrantes sem hotel, nós quase levamos ele para dormir em alguma casa de alguém, né? Mas o que eu posso dizer disso? Isso só é possível por causa de um grupo. O grupo de professores de ciências criminais, que às vezes divergem pontualmente em algumas ponderações, ele é muito unido na medida de sabermos dessa consciência que nós tentamos levar para vocês. O que nós tentamos fazer é só mostrar para vocês: direito não é aquilo que está na prova. Direito não é aquele vadimeco que vocês recebem no primeiro dia de aula e acreditam que com o vadimeco vocês vão saber direito. Direito não é jurisprudência, não é porque o professor está em sala de aula e o STJ acabou de se reunir e tomar uma decisão que o professor esteja errado. As ciências criminais são tão complexas que nós ousamos dizer que nós não temos uma solução para nada. Mas nós temos a obrigação, se nós acreditamos que somos seres humanos, que nós tratamos com seres humanos, nós temos a obrigação de estudar essa ciência. Nós estamos no século XXI e mantemos o nosso instinto primitivo de vingança. Nós queremos ver um semelhante igual a nós, colocado numa cela, numa cadeia, sendo levado algemado no camburão, sendo submetido ao escárnio público. Nós não conseguimos transcender ao ponto de buscarmos um entendimento e uma evolução. Isso precisa acabar. O mais interessante de tudo isso é que nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós vamos construir um mundo, melhorar o mundo, que o direito vai nos dar uma resposta de uma paz, colocando uma pessoa na cadeia. Se todos vocês, quando terminarem o curso de Direito, entenderem um pouco do que nós estamos tentando dizer para vocês, vocês podem ter certeza. Quando nós terminarmos nossas aulas e chegarmos à nossa casa, nós vamos estar com a nossa consciência tranquila que nós fizemos alguma coisa para melhorar o mundo. Professora Kátia, a senhora, com suas palavras, pode ter certeza absoluta que quando chegar lá na sua orientação dos seus doutorados, mestrados, na sua aula, até da graduação, da pós-graduação, que a senhora está fazendo alguma coisa para um mundo melhor. Não colocando uma pessoa numa cadeia, não rotulando ela como bandido, mas tentando mudar o pensamento de uma pessoa na medida que ele precisa evoluir e diminuir a sua vingança. Queridos alunos, eu vou passar a palavra para o professor Leandro, para nós fazermos o sorteio e agradecer vocês imensamente. Muito obrigado. Vocês são a nossa razão de existir. Professora Kátia, por gentileza, diga um número de 1 a 60. 4.
O quê? Já saiu? Águida Tous Sena Cassiano. Sei lá. Número 7. Alex de Campos. Então, senhores, nós estamos, na verdade, entregando um vale-livro, porque, por alguma razão, desconheço, não quero me comprometer, os exemplares não estão aí, mas tem validade. Se não cumprirem com a palavra, a gente vai na Polícia Federal e resolve. Por favor, professora, é o número de 61 a 120. e 63. Cíntia Kotzer. Já foi? Então, 64. Cláudia Kipper. 65. Cleverson Vaz Machado. Professora Kátia, número de 121 a 180. 125. Giovanni Littke. 181, professora A 240. Doutor Luciano, um número de 181 a 240, por favor. Natália Ferrari Tino. Professora Denise, por favor, um número de 241 a 300. 275. Rogério Nunes Mendes. Roque Ademar Oliveira. Sorte de gremista. Diga que sai gremista. Professor Frederico, 301 a 325. A 325. 320. Iago Edmar Pereira. Senhores, obrigado a todos. Declaro encerrado o nosso 4º Congresso de Ciências Criminais. Boa noite a todos.